Senhoras e senhores, neste momento nós temos a honra de convidar o mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Carlos Eduardo Ribeiro, professor Carlos Eduardo, para discorrer sobre o plano de contas aplicado ao setor público. Olá, pessoal. O Gleidson já deu bom dia, né? Então vou fazer um pouquinho diferente. Bom dia. Bom dia. Hoje eu tomei um susto, pensei que tivesse perdido a hora, acordei às 4 horas da manhã, o sol estava brilhando, eu falei assim, não, gente, volta a dormir, que aqui na Paraíba o sol nasce cedo, mas as pessoas continuam acordando tarde, né? Eu estou vendo aqui que marcado 8h30, a gente chega às 9 horas, mas não tem problema nenhum. Vamos dar continuidade, pedir o meu amigo para iniciar, o Sandro, para iniciar lá a nossa programação de hoje. Como o Gleison já falou, eu sou o Carlos Eduardo, sou contador, trabalho na área pública há alguns anos e estamos, junto com outros autores, o Paulo Henrique, o Dorne, escrevendo sobre esse novo plano de contas e os impactos que ocorrem sobre as demonstrações contábeis dos nossos lançamentos no dia a dia. Então vamos tentar aqui, em mais ou menos 1 hora de papo, tentar resumir e mostrar algumas modificações que esse plano de contas vai trazer no dia a dia das instituições públicas e no nosso trabalho, efetivamente. Então, nosso encontro de hoje vai falar sobre entendendo as demonstrações contábeis na visão desse novo plano de contas, é o tema do nosso encontro de hoje. E aí, no final, nós temos que responder essa pergunta. Qual é o objetivo de nós estarmos aqui conversando? No final do dia, no final do nosso encontro, nós temos que responder essa pergunta. Será que o plano de contas está estruturado para atender as demandas das informações que devem ser evidenciadas nas demonstrações contábeis? Ou seja, há uma harmonia entre plano de contas e a sua evidenciação através das demonstrações contábeis, que tanto mudou a partir de 2008? Isso é o que nós vamos ter que responder no final do nosso encontro. Para isso, nós vamos passar sobre essa introdução do tema, vamos falar sobre o plano de contas e as demonstrações, vamos falar da novidade do em liquidação, rapidamente, e vamos tentar pontuar os principais assuntos das demonstrações contábeis, das 5 demonstrações. Okay? Mas para isso, antes de nós iniciarmos, eu queria passar esse vídeo para vocês. É um vídeo de 2 minutos, para a gente acordar um pouco e refletir um pouco, ok? Sandro, pode começar, por favor. Quem faz ao vivo acontece isso, né? Pedindo para esperar lá. Não tem problema. O vídeo vai tentar mostrar, através de metáfora, algumas situações do que nós evoluímos da contabilidade de 2007, quando teve a publicação dos princípios contábeis até agora. Então, tá pronto? Vamos lá, pessoal.
Então, pessoal, eu gosto muito desse vídeo, eu acho que ele traduz metaforicamente o que nós passamos na contabilidade de 2008 para cá, né? Grandes desafios, e em determinados momentos a gente não sabia, olha, ou a gente para e deixa do jeito que está, ou a gente avança para fazer a contabilidade assumir o papel que ela tem que assumir na administração pública. Então, foi um período de muitos desafios, de muitas discussões, e nós decidimos não parar, né? Grandes profissionais espalhados no Brasil todo, reuniões do GT Conte, junto com a Secretaria do Tesouro Nacional, nós decidimos não parar. E eu não podia deixar de agradecer ao nosso presidente, o Gleison, por ter fornecido o carro da fiscalização do CRC para filmar esse vídeo. Tá? Muito obrigado, Gleison. A direção do professor Jorge Lopes, para produzir esse vídeo aqui para o nosso evento. E aí, para mostrar o porquê dessa modificação, mas de repente, por que teve essa modificação toda? Nós vimos tão bem, né, fazendo aquelas demonstrações, tão bem fazendo aqueles lançamentos, usando sistemas que até o Eudes falou ontem, sistema orçamentário, financeiro, aí acabo financeiro. Bom, trago um texto aqui, é o início de um artigo de um professor lá da Universidade de Illinois, né, que isso é um movimento internacional. Esse momento que o Brasil passa de transformação das normas, né, com a harmonização das normas internacionais, é um momento que o mundo passa. Mas por que isso? Cada vez mais nós precisamos de recursos internacionais, cada vez mais os recursos estão globalizados. E aí não é só o professor lá de Illinois, o professor Jean, existe também professores que atuam na ONU, né, que diz o seguinte: olha, esses organismos internacionais só vão poder financiar países, no caso em desenvolvimento, se esses recursos aportados nesses países puderem ser também auditados, desde que a contabilidade registre os fatos ocorridos pela competência e não pelo caixa. Então esse é um movimento internacional que não tem mais volta. Nós entramos na nuvem negra e nós não temos mais como sair. Nós temos que agora dissipar essa nuvem e dominar essa nuvem. E esse momento inicial dessa transformação foi em 2007. Já temos aí 8 anos, quando o CFC, ele publicou a resolução 1111, que veio falando dos princípios contábeis e da preocupação em fazer com que a contabilidade pudesse atender aos anseios da sociedade. Eu pergunto para vocês, eu trabalho na área pública há uns 20 anos, eu nunca vi um gestor pedir um balanço patrimonial para tomar alguma decisão. Alguém já viu? Não? Não, eu queria conhecer, queria conhecer, olha, vem um balanço patrimonial, uma DVP, para eu tomar uma decisão. Não, as informações estão defasadas, até porque o nosso balanço patrimonial apresentava um passivo que não era um passivo. O empenho a liquidar não é um exigível, estava no balanço. E uma despesa, né, o Eudes bateu isso aqui ontem, e uma assunção de um compromisso que é um passivo, não estava registrado no balanço patrimonial lá, porque não tinha tramitado pelo orçamento. Então algumas coisas estavam erradas e precisavam ser ajustadas. E esses ajustes iam transformar em informação. Não adianta a gente fazer o nosso trabalho se no final nós não gerarmos informações para tomar de decisão. Então o objetivo da demonstração que eu estava falando é o quê? É gerar informação para tomada de decisão. Posição financeira, posição patrimonial. Isso está lá no nosso CPC. Aí as demonstrações contábeis, agora já atualizadas pelo Conselho, né, são essas aqui, aquelas 4 que nós já conhecíamos, lá da 4320, e as introduzidas agora com o fluxo de caixa, mutação do patrimônio líquido e a nota explicativa. Agora, como é que eu vou fazer para pegar essas demonstrações e receber as informações do plano de contas? Essa aqui que está estruturado o nosso encontro. Então nós temos que começar a separar o mundo orçamentário do mundo patrimonial.
Nesse slide, nós vamos ver que nós vamos ter o enfoque da receita sobre o patrimônio e o enfoque da receita sobre o orçamento. São coisas diferentes que vão alimentar demonstrações diferentes e vão ser tratadas de formas diferentes no plano de contas. Então, quando nós temos uma receita sobre o foco patrimonial, nós vamos ter uma mutação positiva do patrimônio líquido por dois motivos. Ou uma diminuição do passivo, que pode ser, se eu tiver uma dívida em câmbio e o meu câmbio diminuir, a minha dívida vai diminuir. Ou se eu tiver uma dívida perdoada, então o meu patrimônio líquido ele vai aumentar em detrimento de uma diminuição de um passivo. Ou se eu tiver um aumento de patrimônio líquido em detrimento de um aumento de ativo. Eu recebo um ativo em doação, um bem móvel, um bem imóvel. Então essa situação vai fazer com que o patrimônio líquido aumente sem nenhum impacto na esfera orçamentária. Então esse é o mundo patrimonial, que vai ser tratado em demonstrações que vão evidenciar o patrimônio. A outra situação é o mundo orçamentário, que eu vou ter dois tipos de receitas, atendendo a norma da 4320, a receita corrente e a receita de capital, que geralmente, as receitas correntes, elas são efetivas. O que quer dizer isso? São ingressos financeiros que se realiza a receita orçamentária e que impacta positivamente o patrimônio da entidade. Então, nós também podemos ter ingressos de recursos que vão ser registrados como receitas orçamentárias, mas que não vão impactar o patrimônio. São fatos permutativos, como, por exemplo, uma operação de crédito. A entrada do recurso vai aumentar o meu ativo e a obrigação de pagar esse empréstimo vai ser registrada no meu passivo. Não vai haver nenhum valor a maior ou a menor no patrimônio líquido. E aqui em cima da letra D são ingressos que eu tenho que registrar sobre a qual eu sou responsável, que seriam as receitas, os ingressos extra-orçamentários. Um exemplo clássico seria as calções. Então nós temos um plano hoje estruturado para registrar resultados que vão impactar só o patrimônio, resultados que vão impactar só o orçamento, resultados que vão impactar os dois enfoques e entradas que vão somente registrar a guarda e a devolução dos recursos. De forma semelhante às receitas, nós vamos ter também as despesas. As despesas do mundo patrimonial e as despesas do mundo orçamentário, utilizando o mesmo raciocínio. O patrimônio ele vai ser impactado quando o PL for diminuído em detrimento de uma diminuição de um ativo, um sinistro, uma depreciação. Eu vou ter um PL diminuído em relação ao aumento de um passivo. O mesmo exemplo de um câmbio majoritário que vai fazer com que o passivo aumente. O mesmo raciocínio nós vamos levar para a questão orçamentária. Eu vou ter despesas que só vão afetar o mundo orçamentário, que geralmente são as despesas de capital. Então, quando eu compro um veículo, no meu patrimônio, eu vou registrar um débito no meu ativo e um crédito no meu ativo no caixa. Eu vou fazer um fato permutativo, que não vai impactar meu patrimônio, mas é uma despesa orçamentária. Agora, uma despesa corrente, ela vai ser uma despesa orçamentária, efetiva, geralmente efetiva, e patrimonial, com algumas exceções. Quando eu compro material para colocar no meu almoxarifado, eu tenho uma despesa corrente não efetiva, porque o patrimônio só vai ser diminuído quando ele for consumido e não quando ele for recebido. Porque quando eu recebo, eu boto ele em estoque. Quando eu coloco ele em estoque, eu não tenho nenhum fato que vá modificar meu patrimônio, somente no consumo. E as despesas extra-orçamentárias fora desse foco patrimonial ou orçamentário. Então, quando nós entendermos
essa dinâmica, vai ficar muito mais fácil entendermos como nós evidenciamos isso nas demonstrações contábeis. Para isso, nós tivemos que estruturar um novo plano de contas. E o novo plano de contas, ele está, diferentemente do anterior, que era em 6 classes, ele está agora segregado em 8 classes. Né? Ele está segregado em 8 classes, dessa forma: ativo, passivo e patrimônio líquido, as variações diminutivas e aumentativas, a parte de planejamento e execução do orçamento e controle de devedores e credores, que nós vamos agora esmiuçar um pouquinho dessa forma. Quando eu trabalho nas classes, né, as classes são de 1 a 8, sendo que as classes de 1 a 4 pertencem àquele mundo do patrimônio. Eu só vou registrar um fato contábil nas classes de 1 a 4 quando impactar meu patrimônio. Quando eu tiver atos ou fatos que só se digam ao orçamento, eu só vou utilizar a classe 5 e a classe 6. E quando eu quiser controlar qualquer tipo de coisa, eu quero controlar fonte de recurso, eu quero controlar a execução de contrato, eu quero controlar a execução de convênio, eu vou trabalhar nas classes 7 e 8, controle de devedores e controle de credores. Então, 1 a 4, eu vou usar as informações pela competência. As classes 5 e 6, eu vou usar o regime que está lá no artigo 35 da Lei 4.320. Pertence ao exercício financeiro: 1, as receitas nele arrecadadas; 2, as despesas nele legalmente empenhadas. Então, quando eu empenho uma despesa, eu estou tendo uma despesa orçamentária e não uma variação diminutiva. Então, quando eu consigo mapear os fatos, eu faço os registros de forma correta dentro dos mundos patrimonial e o mundo orçamentário. As contas ímpares são de natureza devedora e as contas pares de natureza credora. Despesa devedora, receita devedora, conforme nós aprendemos na contabilidade na faculdade da societária. O regime da competência, aquele regime misto que nós falamos, e aqui eu não tenho regime, eu posso fazer registros quando ocorrem situações em ambos os mundos, patrimonial e mundo orçamentário. Eu posso controlar qualquer fonte, desde o momento que eu arrecado a fonte, no momento que eu empenho aquela fonte, no momento que eu liquido aquela fonte, no momento que eu pago aquela fonte, dentro da classe 7 e da classe 8. E o controle é tão importante dessa classe 7 e dessa classe 8, tão importante o controle da classe 7, classe 5 e da classe 8, que esse controle sobre fontes vai gerar as informações que vão vir em anexo no balanço patrimonial, que é obrigatório agora pela Secretaria do Tesouro, o MCASP, que modificou a estrutura do balanço patrimonial. Você vai ter o superávit por fonte. E aonde que você vai controlar isso? Em conta corrente? Não. Você vai controlar isso nas contas típicas de controle. E como é que funciona isso? Como é que funciona essas classes? Olha, os lançamentos, eles só podem ocorrer dentro das classes. Eu só posso, dentro dos grupos, melhor falando, eu só posso debitar e creditar na 1, na 2, na 3 e na 4. O débito e o crédito tem que estar dentro dessas 4 classes. Quando eu vou para o mundo orçamentário, eu tenho que debitar e creditar entre as classes 5 e 6. E como é que funciona isso? Por que você escreveu aqui que o primeiro lançamento é na horizontal? Porque quando eu fixo a despesa, eu debito aqui e credito aqui o crédito disponível. Quando eu faço a previsão da receita, eu debito receita a realizar e credito aqui receita, previsão da receita e credito aqui receita a realizar. Na execução da receita, os movimentos são sempre débito e crédito da classe 6. Por quê? Eu debito
crédito disponível e credito empenho. Ou débito, receita a realizar e credito receita realizada. Então, no mundo orçamentário e no mundo de controles, o primeiro lançamento tem na classe 5, o débito, e o crédito na classe 6. A execução orçamentária é sempre dentro da classe 6, como execução de orçamento. Eu vou debitando uma conta, acreditando outra, e os saldos têm que bater com a previsão da receita e tem que bater com a fixação da despesa desse lado. Então nós vimos que a classe 5 haverá muito pouco lançamento durante o exercício financeiro. A execução, sim, terá muito lançamento dentro da classe 6. E aí, estruturando o PECASP, vamos ver quais são as demonstrações contábeis que eles vão alimentar. Opa! Quando eu trabalho classe 1 e 2, ativo e passivo, eles vão impactar balanço, fluxo de caixa, balanço patrimonial, fluxo de caixa e balanço financeiro. As classes 3 e 4, eles vão influenciar as demonstrações das variações patrimoniais e o balanço financeiro. Quando eu trabalho a classe 5 e 6, olha só quantas demonstrações: orçamentário, financeiro, patrimonial, DVP. E classe 7 e 8, balanço patrimonial. Ok? Então mostra que a estrutura do plano de contas, né, uma classe pode alimentar várias demonstrações contábeis. E aí entrou em cena uma coisa que nós chamamos em liquidação. Não é aquela situação em final de estação, promoção e shopping. Está tudo em liquidação, né? O em liquidação é a situação que vem trazer o mundo real para a contabilidade aplicada ao setor público. Qual seria isso? Olha, no final do ano, se eu não tiver caixa disponível, eu não posso escrever restos a pagar não processado. Não é isso, pessoal? A lei de responsabilidade fiscal determina isso. Quais são os empenhos que eu teria que cancelar? Eu tenho dois mundos, então. Eu tenho os empenhos não liquidados, mas que a obrigação, o fato gerador já ocorreu, e os empenhos não liquidados, em que fato gerador não ocorreu. Por quê? A liquidação não é só o ato de atestar o recebimento. A liquidação é você verificar, conforme diz a lei, uma série de formalidades dizendo que o credor está apto a receber por aquilo que ele prestou, ou entregou, ou concluiu. Agora, se ele entregou um material e, por exemplo, ele está com todas as suas certidões atrasadas, você pode fazer a liquidação? Não, você não pode liquidar. Mas, em compensação, você já tem a posse, de repente, do material que ele entregou. Opa, a despesa ocorreu, a posse foi transferida para mim. E aí? Eu tenho que registrar essa obrigação no meu passivo? Claro que eu tenho. Eu tenho uma obrigação. Eu não posso pagar. Eu não posso fazer o fluxo da Lei 4.320. Mas eu tenho que registrar os fenômenos do patrimônio. Então isso vira um passivo P. Desculpa, é um passivo financeiro. Já confundi aqui. Já estou pensando na frente. Então, eu não posso liquidar, mas eu tenho uma obrigação, um fato gerador. Se eu tiver que cancelar um empenho por falta de recurso, qual que eu vou cancelar? Aquele que teve o fato gerador, aquele que não teve o fato gerador? Aquele que não teve o fato gerador. Então eu começo a criar situações importantes para a tomada de decisão. Aí nós colocamos 3 tipos de passivo. Os 3 tipos de passivo, né? Fornecedor a pagar, apropriar contas pela competência. Isso era um horror, né? Eu ficava com o secretário de Fazenda desesperado lá no município que eu trabalhava, desesperado porque no final do ano ele não sabia quanto é que estava quanto é que dá o meu 13º? Eu não sei. Quanto que eu tenho que pagar? Ele fazia uma conta que era menor, não era uma folha. Lógico, porque durante o exercício várias pessoas iam indo embora e você ia pagando os direitos trabalhistas das pessoas.
Então, logicamente, que o 13º ele não era maior. Mas alguns funcionários tinham promoção e recebiam pelo último salário. Então, se você não registra isso, olha só como é diferente. O patrimônio, né, os fatos que influenciam o patrimônio, é que vão dar subsídio para as decisões, para a gestão financeira e orçamentária. Quanto que ele tinha que ter de orçamento para empenhar o 13º em dezembro? A informação vai vir quando eu fizer as apropriações pela competência. Eu posso apropriar sem empenhar. Inclusive provisões trabalhistas. Aí nós temos um quadro aqui que o empenho mostra que é uma obrigação financeira. A obrigação, o fato gerador do orçamento, o empenho, e não do patrimônio. Aí entramos numa liquidação, que aí eu vou pedir licença para ler junto com vocês. É importante quando o reconhecimento de passivo ocorrer, olha só que interessante, no momento anterior à fase da liquidação, de maneira que haja distinção entre os empenhos não liquidados que se constitui obrigação presente daqueles que não se constituem obrigação presente. Aquilo que nós falamos ainda há pouco. Mas o fato de informação, mas o fato que eu vou registrar corretamente. Depois eu tenho a liquidação, que aí, de acordo com tem que cumprir as normas da Lei 4.320, e depois o pagamento. Então nós introduzimos o em liquidação entre o empenho e a liquidação. Agora, uma pergunta que eu faço: restos a pagar, independente se está em liquidação ou a liquidar, ele vai ser sempre não processado, porque não passou na fase da liquidação. Então os restos a pagar não processados, no plano de contas, vai ter restos a pagar não processados a liquidar e restos a pagar não processados em liquidação. O fato gerador vai ocorrer, né, ou antes do empenho ou junto com a liquidação. Isso vai depender de cada situação. Aí nós vamos ver 3 situações rápidas aqui. Primeiro, eu tenho uma despesa, né, o reconhecimento do passivo na liquidação, o melhor dos mundos, tranquilo, que a gente está acostumado. Eu tenho a dotação, eu faço o empenho da dotação. Olha só, a dotação, só um detalhe aqui, pessoal. A dotação como primeiro lançamento, débito da classe 5, crédito da classe 6. Execução do empenho, 6 e 6. Execução da liquidação, 6 e 6. No momento da liquidação, eu reconheço lá no mundo de cima, que é o mundo patrimonial, eu reconheço o passivo. E depois eu pago. Registro o pagamento do empenho aqui embaixo, no mundo orçamentário, e faço a extinção do meu passivo contra o meu caixa em cima. Situação normal que a gente está acostumado. Eu posso ter um segundo momento. Passivo após o empenho e antes da liquidação. O exemplo que eu dei aqui. Mesma coisa, ó, execução orçamentária, o empenho. O fato gerador, o recebimento, ocorreu antes da liquidação. Então, nesse momento, eu reconheço um crédito a liquidar aqui em cima, aqui embaixo no mundo orçamentário, e no mundo patrimonial, eu reconheço o fornecedor. Posteriormente, quando eu baixo a liquidação, eu digo que esse crédito que está em liquidação, ele está liquidado a pagar. Aí sim, eu posso efetuar o meu pagamento. Normal, como no outro fato. E o terceiro e último fato, eu tenho o reconhecimento de um passivo antes, inclusive, do empenho. Isso pode ocorrer? Sim, claro. Passei uma vez trabalhando terminado na prefeitura, cheguei no final do ano para um secretário de Fazenda, ele me tirou da gaveta dele uma pasta, né? Uma pasta devia ter ali umas 50 notas fiscais. Eu falei assim, mas vem cá, não, isso tudo não tem empenho, eu tive que fazer. Eu falei, mas por que você não registrou? Não, porque não passou no orçamento. Mas não devo, o fenômeno patrimonial, né, ele não depende do orçamento para ocorrer. Se ocorreu, se você teve que fazer, você tem que registrar. Então eu tenho um reconhecimento de um passivo
permanente, pessoal, olha só, por que que ele é classificado como permanente e não financeiro? O meu passivo só vai ser financeiro se ele transitou pelo orçamento, que já teve autorização legislativa. Se ele não transitou pelo orçamento, precisa ainda da autorização legislativa, eu reconheço ele no meu passivo, no caso do meu passivo circulante, mas como permanente, dependendo da autorização legislativa. Então veja, as informações de circulante são diferentes de financeiro e permanente. Eu tenho um passivo permanente dentro do meu circulante. Aí, posteriormente, eu tenho a dotação, eu faço o empenho. Nesse momento que eu faço o empenho, ele deixa de ser permanente e passa a ser financeiro. Significa que aquela obrigação já foi incluída na autorização legislativa e na execução orçamentária. E aí, posteriormente, se eu tiver que fazer liquidação, fazer a liquidação e, por final, o pagamento. O que é importante nisso é a gente focar nas questões do fato gerador, quando eu reconheço e registro o fato gerador. Aí entramos no nosso mundo das demonstrações contábeis. O primeiro, todos nós estamos mais familiarizados no dia a dia, é o balanço orçamentário. Eu fiz um compêndio que está muito grande, né? Compreende dos vários grupos, não é o nosso propósito aqui não é analisar o balanço, e sim saber de onde que ele vai buscar as informações. Então nós vamos ter as colunas, né, de previsão inicial e previsão atualizada, que você vai abrir lá da classe 5, que é a classe do planejamento orçamentário. A receita realizada vai vir da classe 6, né, da classe 6 da realização do orçamento, da entrada do recurso no órgão público. E um fato importante é a questão do déficit. O déficit é a confrontação entre a realização da receita, que é pelo caixa, e a realização da despesa, que é pelo empenho, conforme o artigo 35. Isso aí não mudou. E o que mudou? O que é a previsão atualizada? Bom, vamos imaginar que eu tenho uma previsão de arrecadação, vamos supor, de alienação de bens de 15 mil, 100 mil. E aí eu alieno e consigo 150 mil. Esses 150 mil, ao ser utilizado para outras despesas, eu vou colocar esses 50 mil adicionado à minha previsão inicial dentro da minha receita de capital de alienação. Então a inicial é o da lei. A atualizada são os créditos que eu abri, né, utilizando outra fonte de recurso ou a majoração de fontes previstas inicialmente. Tá legal? E aqui embaixo é a grande novidade, que não vai vir do PECASP. Quando eu uso saldo de exercícios anteriores, superávit financeiro e reabertura de créditos adicionais. Imagina o seguinte, era uma falha que nós tínhamos no balanço orçamentário anteriormente. Quando eu usava o superávit financeiro do ano anterior para abrir um crédito, né, ou suplementar ou especial, o que acontecia com a minha despesa? Ela subia. E a receita continuava igual, porque aquilo não é receita desse ano, é receita do ano anterior. Então, quando eu abro um crédito adicional, né, utilizando o superávit financeiro, eu venho no balanço patrimonial e informo na coluna da previsão atualizada e depois da realização o recurso já arrecadado no anterior, para poder fazer o quê? Mostrar um equilíbrio entre a realização da despesa e a receita que vai suportar aquela despesa. E aí você vai colocar isso em nota, obrigatoriamente, em nota explicativa. Quando eu passo para a parte das despesas, a mesma coisa. Planejamento, classe 5, votação inicial e atualizada, quando eu faço os remanejamentos, as modificações ocorridas no orçamento, e a despesa paga, que é pelo caixa. O empenhamento, a liquidação e o pagamento vai vir pela classe 6, a execução orçamentária. Então, o balanço patrimonial, balanço orçamentário, basicamente classe 5, classe 6. Junto
ao balanço, nós temos dois quadros. O controle de restos a pagar não processados, que aí o saldo dele vai me gerar um passivo financeiro, que nem diz o artigo 105 da lei, que não é passivo circulante, que são empenhos, são só compromissos orçamentários, que não tem nenhum impacto no patrimônio, então isso é só um passivo financeiro, não é um passivo circulante. E eu vou ter um quadro de execução de restos a pagar processados e não processados liquidados. Repare uma coisa, a demonstração contábil, ela não reflete, nesse caso, a estrutura do PECASP. Por quê? Um resto a pagar não processado, a liquidar, ele vai ser um não processado liquidado a pagar, um não processado liquidado pago. Ele não muda de classe. Mas a evidenciação é saber o seguinte: o que já foi liquidado que eu tenho que apagar. Então a demonstração ela vai pegar a 6.3.1, que é processado, e a 6.3.2, que é não processado. Desculpa, o inverso. 6.3.1 é o não processado, 6.3.2 é processado. E aí sim, esse saldo ele vai ser passivo financeiro e vai ser passivo circulante também. Porque se for liquidado, não interessa se é resto a pagar não processado liquidado ou resto a pagar processado, não interessa, é uma obrigação, vai estar no balanço patrimonial também, lá na frente como circulante. E aí a classe 5, eu tenho fixação da despesa, previsão da receita, inscrição de resto a pagar. A classe 6 vai ser, na parte da despesa, empenho, liquidação e pagamento, receita realizada e toda a execução de resto a pagar. Então toda a classe 5 e classe 6 vai alimentar toda a demonstração sobre o foco orçamentário. Aí tem uma pergunta: será que o balanço orçamentário vai refletir a verdadeira situação do caixa de resto a pagar? Bom, no livro, no compêndio que o nosso amigo falou aqui, fazendo uma propaganda, nós estaremos aí depois à venda, né? Entendendo a contabilidade orçamentária no setor público, nós temos um problema. Qual é o problema? O problema é que há uma exigência que, quando você faz a liquidação, e na liquidação você tenha retenções, as retenções têm que ser consideradas pagas. E quando você vai pagar as retenções, você considera como pagamento extra-orçamentário. Opa! Se eu não paguei, se não houve o fluxo de saída financeira para pagar a retenção, vai dar uma divergência no meu caixa. E aí eu tenho que fazer um ajuste lá no fluxo de caixa. Repare que não existe restos a pagar de retenção, porque todas são consideradas pagas. Lá na conta, essa conta. Existe no plano de conta dizendo, olha, crédito empenhado retido pago. Pago orçamentariamente, mas ele no patrimônio vai ter um passivo. E aí quando você pagar, você só vai usar o pagamento extra-orçamentário e só vai movimentar as classes patrimoniais. Então você com isso é um erro de evidenciação. Você vai necessitar fazer ajuste no fluxo de caixa e vai no recolhimento você só vai registrar nas classes patrimoniais e não orçamentário. Isso está errado, gente. Isso vai deturpar o resto a pagar. Se eu considerei pago, ele não entra no a pagar. Aí eu vou considerar como extra-orçamentário. Aí eu vou alimentar o balanço financeiro. Gente, é uma confusão que não tem necessidade. E aí, então, o GTCOM propôs, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, o ajuste, a mudança necessária para que as demonstrações evidenciem a real situação patrimonial e financeira da entidade. Ok? Mas até a entrada no palco, não tem ainda essa modificação. Então, eu estou mostrando para vocês que, mesmo não sendo uma forma mais correta, o plano de contas está estruturado para obedecer isso. O balanço financeiro, nós temos aqui a situação dos tópicos do balanço. Eu vou mostrar aqui rapidamente as classes que alimentam o balanço financeiro. A receita pela realização, a despesa pelo empenho
Quando eu faço transferências e recebo transferências, eu vou lá na classe do patrimônio. Quando eu tenho recebimentos extra-orçamentários, recebimentos, eu vou mexer na classe 1. Se eu escrever resto a pagar na classe 5, se eu fizer pagamento na classe, vou baixar o passivo, vou fazer também execução de resto a pagar. E o saldo financeiro do ano anterior, do ano seguinte, classe 1. Então vejam que o balanço financeiro, diferente do orçamentário, ele mexe com várias classes, de vários mundos, orçamentário e patrimonial, quando o orçamentário só no mundo orçamentário. Quando eu passo para o balanço patrimonial, eu vou ter grandes novidades e modificações profundas. O balanço patrimonial, por exigência da 4320, ele vai estar no quadro anexo e não na estrutura principal dele. Olha que a estrutura principal vai estar segregada em circulante e não circulante, tanto para ativo quanto para passivo. E aqui o foco é na competência do fato gerador e não na movimentação do caixa. Ok? Então, nunca um empenho a liquidar vai estar registrado no passivo circulante, só se ele estiver em liquidação. Ok? O resultado do patrimônio do ano vai ser apurado lá na DVP. E aí, o quadro em anexo ao balanço patrimonial, aí sim, pessoal, nós vamos colocar aí o artigo 105 da 4320. Dividir o ativo passivo em financeiro e permanente. Aí o meu passivo financeiro, né? O meu passivo financeiro vai ter os restos a pagar não processados. Olha, e aquela despesa que eu fiz, que não tinha empenho, vai ser circulante, mas vai ser permanente. Então, a gente tem que analisar sempre sobre a ótica orçamentária de financeiro ou permanente. E na ótica patrimonial, se é circulante ou não circulante. São coisas distintas. Então eu posso ter um circulante e permanente. Eu posso ter um financeiro sem nada de reflexo no meu patrimônio, porque não teve fato gerador. Então são mundos com fatos totalmente diferentes para eu identificá-los. Aí eu tenho uma novidade. É o quadro do superávit e déficit financeiro, exigido pela lei de responsabilidade fiscal, porque o superávit não é mais você pegar a sua disponibilidade dentro dos seus compromissos, você tem que separar por fontes, e aí onde você faz o controle dessas fontes? Você faz o controle dessas fontes justamente nas classes 7 e na classe 8. Várias fontes de educação, várias fontes de saúde, assistência social, recurso próprio, convênios, não importa. Inclusive até extra-orçamentário, você abre a fonte de extra-orçamentário e controla. E aí você sabe exatamente no final do ano qual é o seu superávit para a abertura do crédito adicional no ano seguinte. Ok? Demonstração das variações patrimoniais. Ela é mais simples, né? A gente não muda, a gente vem dos fatos patrimoniais, não tem nada a ver no orçamento. O resultado, né, a confrontação entre as variações aumentativas com as variações diminutivas é que vão refletir no nosso balanço patrimonial. Aí nós temos uma novidade. Por que uma novidade? Porque a lei, gente, ela fala das variações qualitativas e quantitativas. Eu tenho que evidenciar isso. Na última edição do MCASP, ele tirou esse quadro quando eu faço as variações qualitativas, que são justamente as receitas e as despesas de capital. Mas eu, particularmente, considero que essa demonstração, embora não esteja mais, esse anexo, não esteja mais no manual do MCASP, eu acho que pela lei ela ainda é obrigatória. Eu tenho conversado com várias pessoas que também têm esse entendimento. Então, as receitas de capital são incorporações de passivos e incorporações de ativos, e as despesas de capital, incorporação de ativos e incorporação de passivo, e eu vou alimentar isso através da execução do orçamento
na classe 6. Então, a minha DVP, a parte que vai ter variação quantitativa, sempre oriunda do orçamento, do patrimônio. A parte que não vai me gerar variação patrimonial, eu vou tirar da classe 6 do orçamento. E por último, a nossa demonstração do fluxo de caixa, que é a diferença, né, positiva entre a entrada e a saída de caixa. Aí depende de orçamento, patrimônio, o que vale é o fluxo financeiro. Ok? Nós vamos tirar, então só vale o financeiro. Ah, gente, eu fiz um reconhecimento da minha receita pela competência, o IPTU do meu município, ou o IPVA do meu estado, eu fiz pela competência e não realizei. Não entra no fluxo de caixa. Olha, eu fiz uma operação de crédito não impacta meu patrimônio. Não, mas aí vai entrar porque impacta o seu caixa. Então aí não tem a questão de fato gerador orçamentário ou fato gerador patrimonial. Vai ter a questão simplesmente da movimentação do meu caixa. E aí, eu coloquei aqui os balanços e vamos ver as classes que vão afetar cada demonstração dessa. Então, as classes 1 e 2, né? Eu separei 1, 2, 3 e 4. Não necessariamente a 2 vai mexer, mas olha só, entre ativo e passivo, eu vou ter impactos no meu financeiro, patrimonial, no fluxo de caixa. Quando eu trabalhar a minha parte de variações aumentativas e diminutivas, não entra no fluxo de caixa, mas ele entra na DVP. Quando eu trabalhar a minha parte de orçamento, ele vai incluir todos os balanços, exceto o fluxo de caixa. Quando eu trabalhar a minha classe de controle 7 e 8, eu vou estar demonstrando isso no meu balanço patrimonial, através do superávit financeiro, aquele quadro superávit financeiro, e até daquele quadro que eu achei que não era necessário mostrar, que é aquela parte não compensada, ativos e passivos compensados. Então, todas as 8 classes, elas vão alimentar as demonstrações contábeis. Então, para mim, a gente pode agora responder essa pergunta. Vocês acham que o nosso plano de contas, embora muitos estados e alguns municípios também não tenham implementado, vocês acham que ele está estruturado para atender a demonstração contábil? A demonstração contábil, ela vai evidenciar de uma forma mais objetiva, mais transparente, as informações ocorridas na execução do orçamento e do patrimônio da entidade? O que vocês acham, pessoal? Vamos fazer que nem o Silvio Santos. Sim ou não? Sim, o que vocês acham? Sim. Melhorou. Sim ou não? Sim. Alguém aqui já teve a experiência da implantação do PCASP? Ninguém? Gente. Qual é o seu nome? Veio de caravana? Não. Da onde? Irmão, colega? Você trabalha onde? Federal. O federal já implantou o PCASP. Tem dificuldade do PCASP? Morde. Não é difícil o PCASP, né? É simplesmente uma mudança de estrutura. É uma mudança de conceito. Gente, conceito a gente não muda numa caneta. Conceito a gente muda da vivência, da experiência, entendendo as modificações. Nós estamos passando hoje o que as pessoas passaram lá em 64 com a promulgação da lei. Pessoal, que agora vai ficar com transferência. Tudo que é governamental, né? Aí vai ser empenhado pelo município. Se eu não souber responder, eu digo não sei. As transferências que eram feitas até um tempo quando eu trabalhei, porque eu não trabalho mais. Essas transferência para a Câmara Municipal e a transferência para o Fundo Municipal de Saúde, né? A transferência agora para o Fundo Municipal de Saúde, ela vai ser uma transferência financeira. Vai registrar lá no seu balanço financeiro. Não, ela tem que ser uma transferência intra-orçamentária.
Então, o município vai empenhar e o Fundo Municipal de Saúde vai receber aquilo como receita. Receita intra-orçamentária. Inclusive, até o código vai ficar diferente, né? O código de categoria econômica. Olha só. Diga aí. Uma questão é a modalidade de aplicação. Sim, a modalidade de aplicação. Modalidade de aplicação vai ficar da natureza da despesa orçamentária. Você vai, dependendo de 3340, 3390, se for aplicação própria, 33, isso é a questão orçamentária. Na questão financeira, você vai fazer a transferência e vai registrar lá, quem repassou o dinheiro, vai registrar lá como uma avaliação patrimonial diminutiva. Ok? E quem recebeu o dinheiro vai colocar como uma variação patrimonial aumentativa. Isso é a parte patrimonial. Outra parte é a parte orçamentária. Por que isso? Vamos lá, por que isso? Dependendo da tua modalidade, na hora que você for fazer a consolidação a União vai fazer orçamentariamente pela modalidade. Ela faz a consolidação pela modalidade. Ok? Para evitar dupla aplicação. Quando a gente faz a consolidação pelo mundo patrimonial, a gente vai usar o quinto elemento. O quinto nível da conta contábil, da conta correta, da conta contábil. Então, se eu colocar lá a transferência como 3 e o recebimento como 4, na hora que você for transferir como 3, se você for transferir da União para o município, você vai colocar o quinto elemento como 5. E aí, na hora da consolidação, ele vai se abater. Quando você colocar como receita aquilo, com variação aumentativa, você vai colocar o código 3 como recebido da União. E aí, na hora da consolidação, o sistema eles vão abater todos os quintos níveis da conta patrimonial e vão excluir. Então, quando você, a nível municipal, você faz a consolidação, você vai excluir tudo que for nível 2. Quando a União for consolidar nacionalmente, ela só vai deixar tudo que for nível 1, que é o número 1, o quinto nível. Que significa que foi realmente o fato ocorreu, não foi transação entre os órgãos. Então, quando você fala na questão do empenho, você está falando da questão orçamentária. E aí a modalidade de aplicação é que vai determinar na hora da consolidação. Sim. Agora, veja bem, eu estou falando assim a nível de município, por exemplo, porque a prefeitura agora vai empenhar, né? Sim. Dentro da modalidade. Certo? E o Fundo Municipal vai empenhar uma receita que ela já vai receber. E o Fundo Municipal de Saúde vai registrar uma receita. Nessa consolidação não vai dar duplicidade não de receita? Não vai dar ele vai fazer a transferência, que vai empenhar o fundo. Ele só vai registrar a transferência. A prefeitura vai empenhar. Não vai empenhar o fundo. Bem, aí. Ele vai empenhar o fundo. Não, rapaz, o fundo vai receber, cara, como receita. Gente, ele vai empenhar o fundo. Ele vai fazer a transferência. Ele vai empenhar o orçamento do fundo. Não, transferência para a Câmara é normal. Para o fundo, antigamente era normal. Agora, para o fundo, a prefeitura empenha e o fundo registra como receita. Não. Vamos depois conversar? Vamos concluir aqui, senão a gente fica no direto aqui. Então, a nossa conclusão é que realmente nós temos o plano de conta estruturado para as demonstrações. E aí, para a gente fazer o encerramento, tem mais um videozinho para mostrar para vocês. Um videozinho muito rápido. Vídeo do nosso amigo lá para passar o nosso vídeo. Pedi para apagar a luz aqui, senão a plateia não consegue ver o vídeo aqui.
Bom, pessoal, acho que nós não vamos ter um vídeo, não. Vamos? Só para descontrair um pouco, também tem metáfora nesse vídeo. Outro dia eu estava na estrada com meu 147 e, como era de se esperar, a Zabiraca quebrou. Será o Benedito? Esse carro vai me deixar na mão mais uma vez e logo aqui. Então, já que o podrão parou no acostamento, eu fiquei esperando alguém passar para pedir uma ajuda, né? Esperando até que passou uma Lamborghini Diabo vermelha 170 por hora. Uau! Eu não acreditei. O cara da Lamborghini deu marcha ré, voltou até o meu carro e se ofereceu para rebocar a porcaria do Fiat. Problemão aí, hein, meu chegado? Se quiser, eu posso rebocar seu carro até a oficina. Aceitei a ajuda. Mas pedi para não correr muito, né? Senão eu já virava desmontar. Assim, toda vez que você passar de 80, eu pisco o farol, e aí você diminui, certo? Já é, tá combinado. Então a Lamborghini começou a rebocar meu Fiat. E toda vez que passava de 80, eu fazia sinal com o farol. Porque para variar, um dia ele estava em curto e não funcionava. E o cara da Lamborghini ia puxando aquela batedeira a 70 por hora, no máximo, né? Morrendo de pé. Nessa hora aparece um Porsche preto, pituca, que provoca e chama no farol. Não pode acontecer, não. O cara da Lamborghini não deixou parar. Foi pro pau. 120, 130, 150, 190, 210, 240. E eu já desesperado, piscando o farol, que nem um louco, e os dois alinhados. E aí, os caras passaram numa polícia policial sem ver o radar e registrou impressionante, 240 por hora. Isso, os caras são loucos. E aí o policial avisou pelo rádio a outra equipe que estava mais à frente. Atenção, equipe 2. 3 carros disputando o racha, 240 por hora na sua direção. Uma Lamborghini Diabo vermelho, um Porsche preto. E juro pela alma da minha mãe, o Fiat 147 tocando o farol para ultrapassar. Então, pessoal, olha, o Fiat 147 é a contabilidade que vem passagem, tá? Vamos atropelar eles, né? Vamos buscar o que é nosso, o nosso espaço que perdemos. Opa! O nosso espaço que nós perdemos aí durante alguns anos, né? A contabilidade sempre relegada em segundo plano, vamos tomar o que é o nosso espaço. Adianta para mim, Sandro, por favor, volta lá no vídeo para eu terminar. Então, o recado em termos técnicos que eu tinha que passar aí para vocês, falando aí do plano de contas, tentando mostrar a sua alimentação junto ao balanço patrimonial. Sumiu, Sandro? Só queria aqui fazer um encerramento aqui. Ela está precisando do slide aqui. Isso. Então aqui eu vou deixar meu e-mail, ok? E aí deixa aqui uma frase, eu acho que reflete muito o que nós estamos vivendo hoje em dia. Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, né? É o mais adaptado às mudanças. Então entender essas mudanças, essa frase aí do Charles Darwin, nós estamos vivendo um momento de mudanças
E queria deixar aqui um trecho aqui do hino, né, da Paraíba, que eu achei muito bonito. Trouxe aqui. E nós que percorremos o Brasil, o Sincasp, alguns não conhecem, nós fazemos um trabalho, já percorremos aí nos últimos 2 anos, 3 anos, né, professor? 4 anos, mais de 15 estados, alguns até mais de uma vez, né? E eu coloco aqui, eu também achei muito bonito, nós tivemos lá várias vezes lá no Acre, mas ele travou ali o vídeo. E aí nós passamos a contabilidade, passamos a mudança, nós fazemos isso de uma forma gratuita, não temos honorário, não temos nada, fazemos isso realmente porque nós gostamos, fazemos isso convidados. Nós tivemos de 2008 para cá 2 grandes perdas na nosso mundo contábil, que foi em 2011 o professor Francisco Ribeiro aqui de Pernambuco, em 2013 do meu grande orientador, o professor Lino Martins, e trabalhamos, cada um com as suas atividades no Brasil todo. Mas eu queria deixar para vocês o seguinte: isso aqui só acontece aqui na Paraíba, no Acre, em Teresina, em Minas, no Rio, Espírito Santo, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Amapá. Isso só acontece porque o Sincasp existe. E o Sincasp existe porque nós temos um não contador que acredita no nosso trabalho e trabalha para nos juntar dentro das nossas atividades, nossas loucuras do dia a dia. Então, quando a gente faz homenagem, eu homenageei o professor Lino Martins em 2011, quando eu era presidente da comissão do CRC do Rio de Janeiro. E depois eu vi que em 2013 vários estados homenagearam o professor Lino Martins, com a presença do Heloísio, da Adriana, do Mininho, mas depois que ele não está aqui. Então nós temos que homenagear aquelas pessoas que fazem para a gente, que fazem para a nossa profissão, como está aqui. Eu queria dar uma salva de palmas ao final, não para mim, só comigo nesse mundo dos contadores. Eu queria homenagear o professor Jorge Lopes. O professor Jorge Lopes, que faz com que nós, contadores, estejamos unidos. Trabalho, por favor, professor. Vou pedir uma coisa na minha vida, é melhor puxar saco, puxar carroça, gente. Então, mas essa aí, sabe de coração, a equipe carinho muito grande por ele. A universidade, essa vitalidade está fazendo para a gente. Nós temos muito que agradecer o presidente, ainda mais repetindo aí a sessão daquele carro, para filmagem daquele vídeo, o carro do CRC. Muito obrigado, estaremos aqui, quem quiser ter a descobrir a nossa nova obra, minha, do Paulo Henrique, do Jorge, lá do Rio, terei o prazer aí de estar com vocês. Pessoal, muito obrigado, um bom dia a todos.